Mais uma luta de borrachinha cancelada? Comentarista diz que não acredita que luta irá rolar. Olá, fã de UFC, inscreva-se no canal e deixe o seu like, muito obrigado. Chael Sonnen expressa dúvidas sobre a realização da luta entre Robert Whittaker e Paulo Borrachinha no UFC 298. O ex-campeão peso médio Robert Whittaker está agendado para enfrentar Paulo Borrachinha no evento co-principal do UFC 298 no dia 17 de fevereiro em Anaheim, Califórnia. Whittaker e Borrachinha originalmente deveriam lutar no UFC 284, mas a luta foi cancelada devido a Borrachinha não chegar a um acordo com a direção do UFC. O ex-lutador e atual comentarista, Chael Sonnen, disse que não tem informações internas, mas com base em ambos os lutadores tendo tido várias lutas canceladas ao longo de suas carreiras, Sonnen tem uma intuição de que a próxima luta pode não acontecer. Se fosse para adivinhar, tive algumas lutas na minha vida em que as vi, li sobre elas e pensei, isso não vai acontecer, e essa foi minha reação, disse Sonnen em seu canal no YouTube. Eu as amava e eram empolgantes, possivelmente uma situação em que era bom demais para ser verdade, mas havia algo sobre isso, eu não sentia que ia acontecer. Chael Sonnen disse que teve a mesma sensação quando Jon Jones estava programado para defender seu título meio pesado contra Anthony Johnson no UFC 187 em 2015. A luta nunca aconteceu depois que Jones se envolveu em um acidente de trânsito antes da luta, resultando em sua retirada do título do UFC e suspensão indefinida. Me perguntavam o que eu achava de Jon Jones versus Anthony Johnson, lembrou Sonnen. E eu simplesmente respondi, essa luta não vai acontecer. Foi isso, e algumas semanas depois, a luta foi cancelada e não aconteceu. Eu não tinha informações internas, simplesmente nunca senti que essa luta ia acontecer. Eu nunca acreditei que esses dois iriam entrar lá e por quais razões agora, não consigo lembrar completamente, não estou tão otimista em relação a Paulo Costa versus Robert Whittaker, não estou tão otimista, mas é parecido, não parece que esses caras estão se preparando para lutar. Além disso, Chael Sonnen questiona a preparação para a luta, achando que Whittaker e Borrachinha não estão promovendo a luta o suficiente, especialmente sendo o evento co-principal de um pay-per-view. Farei uma observação, e essa observação é que Paulo Costa e Robert Whittaker não estão se comportando e não estão fazendo ativamente o que outros caras na mesma posição fariam há 3 semanas de uma luta televisionada e monetizada no pay-per-view, disse Sonnen. Eles não estão fazendo o que geralmente dois oponentes fariam, e que estão se preparando para se enfrentar. Próxima notícia. O campeão dos médios do UFC, Dricus du Plessis, acredita que o UFC África, para ele, é mais importante do que o UFC 300. No mês passado, Dricus du Plessis finalmente alcançou o topo da montanha dos médios. Ele derrotou o Sean Strickland para se tornar o novo campeão em uma luta emocionante. Agora, é claro, a grande pergunta é, o que vem a seguir? É uma questão complexa, como você pode imaginar. A opinião popular é que Israel Adesanya retornará e o desafiará pelo cinturão. Não é uma garantia, mas certamente é o que as pessoas querem. Em uma entrevista recente, du Plessis falou sobre o UFC 300 como uma possível data de retorno, além do possível evento do UFC na África. Não faço ideia, disse du Plessis, para mim, neste momento, ainda estamos ocupados com alguns exames, vendo o que podemos fazer em termos de após a luta, algumas lesões, podemos lutar em breve, é uma possibilidade, e tudo mais, precisamos garantir que a longevidade da minha carreira também seja levada em consideração, tivemos um último ano muito ativo, 1 ano e meio, corremos para chegar a este cinturão, tivemos que aproveitar todas as oportunidades dadas a nós. Agora, precisamos ser inteligentes e defender esse cinturão quando isso nos aparecer. O UFC 300, obviamente, será um evento emblemático, eu adoraria fazer parte disso, mas não se isso significar que não estarei totalmente recuperado, continuou du Plessis. Defender meu título é muito mais importante para mim do que estar neste evento histórico. Para mim, o verdadeiro evento histórico será o UFC na África e, mais importante, na África do Sul. Não consigo nem explicar por quanto tempo estarei disposto a esperar para que isso aconteça e defender meu cinturão em solo nacional. Isso é história. O UFC 300 é apenas um número. Para mim, não é tão grandioso quanto o UFC África. Próxima notícia. A estrela do UFC, Ian Machado Guerre, rebateu Rampage Jackson por sugerir que ele estava com medo de participar de seu podcast.
Nos últimos meses, Ian Machado Gary angariou muitos inimigos. Embora seja uma grande promessa na categoria meio-médio, há mais perguntas do que respostas sobre seu futuro no octógono. Agora, enquanto se prepara para enfrentar Geoff no UFC 298 no próximo final de semana, ele tem mais um problema para lidar. Esse problema é Rampage Jackson. O veterano do MMA recentemente sugeriu que Machado Gary recusou participar de seu podcast com medo de ser ridicularizado. Confira o que disse Rampage. Já tivemos um cara que recusou participar do nosso podcast, porque disse que eu iria zombar dele, mas na verdade, eu não estava realmente zombando dele. Honestamente, eu não consigo lembrar o nome dele, mas acho que era aquele cara. Qual é o nome dele? Ian Gary? O cara que a esposa tem um namorado morando junto com eles. Agora, o irlandês se manifestou em resposta. Ele falou sobre como recusei o podcast dele porque tinha medo de ser zoado. Estou lá na segunda-feira, disse Gary. Em 4 dias, estarei no podcast dele, e ele me chama de corno. Você está acreditando em besteiras e mentiras de outros podcasts. Imagine conduzir um podcast e não saber quem será seu próximo convidado. Imagine ser tão estúpido, e depois ir para uma entrevista e falar sobre isso. Mas vou te dizer uma coisa, com certeza você não vai me ter agora porque você foi um idiota falando muita besteira. Boa sorte, se cuide, desejo a você nada além de um absoluto nada. Quer você o ame ou odeie, ninguém pode negar que Ian Machado Gary tem feito todo mundo falar dele ultimamente. E aí, fã de UFC, acha que a luta entre Borrachinha e Whittaker vai rolar? Será que Sonnen tem alguma informação de bastidores? Deixe seu comentário.